escuta. Samuel, Samuel, quem te chama é o teu Deus. Ouça a voz de Deus, ouça a voz de Deus, quem te chama é o teu Deus. A paz do Senhor Jesus. Tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no primeiro livro de Samuel. Hoje vamos meditar no capítulo 12, dos versículos 1 até o versículo 5, que nos diz o seguinte: Então disse Samuel a todo Israel: Eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me disseste, e pus sobre vós um rei. Agora, pois, eis que o rei vai adiante de vós, e já envelheci e encaneci, e eis que os meus filhos estão convosco, e eu tenho andado diante de vós desde a minha mocidade até ao dia de hoje. Eis-me aqui, testificai contra mim, perante o Senhor e perante o seu ungido, a quem tomei o boi, a quem tomei o jumento, a quem fraudei, a quem tenho oprimido e de cuja mão tenho tomado presente, e com ele encobri os meus olhos, e vulo restituirei. Então disseram: Em nada nos tem defraudado, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma da mão de ninguém. E ele lhes disse: O Senhor seja testemunha contra nós, e o seu ungido seja hoje testemunha de que nada tendes achado na minha mão. E disseram o povo: Seja testemunha. Amém, meus queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Chegamos ao capítulo 12 do primeiro livro de Samuel, e aqui nós temos um protesto de Samuel contra o povo de Israel por causa da decisão de terem escolhido deixar o Senhor para colocar sobre si um rei que viesse à frente deles nas necessidades cotidianas. Samuel, ele usa esta expressão acerca da sua pessoa, de como ele havia se comportado entre o povo, para mostrar a eles que eles haviam cometido um grave pecado de ignorar e rejeitar o governo de Deus, o reinado de Deus sobre as suas vidas, e colocar para si um rei, homem falho, que viesse estar sobre as suas vidas. Por isso Samuel vai dizer: Olha, eu tenho andado diante de vocês desde a minha mocidade. Ele faz algumas indagações para mostrar ao povo que ele havia andado em toda a sua vida, ele havia andado em retidão diante do povo. Olha a primeira pergunta que ele faz: a quem tomei o boi? Ou seja, a quem ele havia induzido a dar a ele alguma coisa de forma indevida, de forma forçada, conforme nós percebemos que acontece em algumas lideranças. Ele vai dizer: a quem tomei o jumento, a quem defraudei. E o que eu acho interessante é o que ele diz nessa última parte. Ele vai dizer assim: olha, a quem tenho oprimido e de cuja mão tenho tomado presente, e com ele encobri os meus olhos. O que esta expressão quer dizer? Quando Samuel diz assim, a quem eu tenho tomado presente e com ele encobri os meus olhos, ele está dizendo assim:
de quem eu recebi presente, de quem eu recebi, alguma coisa que isto tenha me feito perverter o juízo. Isso é sério, isso é sério. Ou seja, nada pode nos fazer perverter o juízo. Ou seja, a Bíblia, ela diz que a balança, ela tem que ser justa, que o peso, ele não pode ter duas medidas, mas tem que ser uma única medida. Ou seja, a Bíblia nos mostra que o que é certo deve ser certo e o que é errado deve ser errado. E não há nada que alguém possa fazer por outra pessoa que esteja em um cargo, em uma função em que ele deva usar-se do juízo, da justiça, e que ela seja pervertida por causa de algum presente que esta venha a receber. Então Samuel está dizendo: eu quero que hoje vocês protestem diante de mim. De quem que eu tomei presente para julgar com injustiça as causas que me foram trazidas. Então, meus queridos, isso é algo que Samuel nos ensina na sua vida. E todo o povo de Israel, conforme nós lemos aqui, vai testemunhar a seu favor, dizendo: olha o que disse o povo. Então disseram: em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma de ninguém. Então o povo, diante de Samuel, eles testificam: de fato, a sua vida é como você tem dito, uma vida santa e piedosa. Isso é algo louvável, louvável. Então Samuel diz: olha, então Samuel diz, então, já que vocês concordam que de fato tudo é como eu tenho dito, hoje seja testemunha o seu ungido, ou seja, o novo rei, seja testemunha, contra vocês, de que nada tenho achado na minha mão de forma injusta. E o povo concorda, seja testemunha. Na sequência do texto, nós vamos perceber então o protesto de Samuel contra o povo de Israel, dizendo que, de fato, eles haviam cometido um grande pecado de pedir para si um rei. Ainda que isto estava previsto nos projetos de Deus para a vida deles, mas quando isso acontecesse, seria de fato um ato de desprezo para com o Senhor. Samuel vai mostrar isso através da manifestação de um milagre de Deus. Olha só, ele primeiro vai fazer uma retrospectiva, vai trazer a memória do povo de Israel, como é que eles chegaram à terra do Egito, como é que Deus se manifestou para tirá-los de lá, e até aquele momento que eles estavam vivendo, os altos e baixos que eles passavam na presença de Deus. Mas o que me chama a atenção é que Samuel vai dizer assim, olha, versículo 17 a seguir: não é hoje a cega do trigo? Clamarei, pois, ao Senhor, e dará trovões e chuva, e sabereis e vereis que é grande a vossa maldade, porque tendes feito perante o Senhor, pedindo para vós um rei. Aí o verso 18 vai dizer: então invocou Samuel ao Senhor, e o Senhor deu trovões e chuva naquele dia, pelo que todo o povo temeu em grande maneira ao Senhor e a Samuel. Então, Samuel tinha nessa proposta de mostrar a sua vida para o povo, mostrar que eles haviam cometido um grande pecado de pedir um rei para si. E Samuel está demonstrando para o povo que isso não era apenas o que Samuel pensava, mas que Deus também pensava a mesma coisa. Porque quando ele pede de Deus um sinal para o povo, ele estava dando para o povo uma confirmação de qual era o sentimento de Deus também em relação àquela atitude. Então a Bíblia diz no versículo 19: e todo o povo disse a Samuel: roga pelos teus servos ao Senhor teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque
a todos os nossos pecados temos acrescentado este mal de pedirmos para nós um rei. Então o povo reconhece que aquele era um grande erro escolher para eles um rei. Mas já estava resolvido, Deus já tinha colocado sobre eles um rei e agora eles iriam viver dirigidos pelo rei, iam ter que assumir as consequências daquele pedido ao Senhor. Então Samuel exorta ao povo que, apesar de eles terem pedido algo que era contra, ali o propósito de Deus para aquele momento, eles poderiam ainda assim viver uma vida próspera e abençoada diante do Senhor. Para isso, eles precisariam apenas de servir ao Senhor com fidelidade. Então Samuel vai exortá-los a não abandonar o Senhor, a permanecer fiéis ao Senhor, para que eles tivessem vida abençoada com Deus. Então, meus queridos, às vezes nós também fazemos como o povo de Israel. Nós tomamos decisões que nos tira do centro da vontade de Deus, mas se nós permanecermos fiéis, Deus continuará nos abençoando. Se nós não perdermos o temor ao Senhor, Deus continuará nos abençoando e nos dando vitórias. Mas se nós perdermos o temor e nos acostumarmos com o pecado, com o erro, nós vamos a cada dia caminhando para mais distante do Senhor. Que o Senhor nos ajude a sermos fiéis a Ele em todos os momentos de nossas vidas, para que assim nós vivamos uma vida agradável diante dEle. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, a sua família, que a graça e a paz do nosso Senhor esteja sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Obrigado pela companhia e continue compartilhando e abençoando as pessoas que estão aí na sua lista. Amém? Obrigado e até a próxima reflexão. Samuel, quem te chama é o teu Deus. Ouça a voz de Deus, ouça a voz de Deus. Quem te chama é o teu Deus.